É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui o ano passado 2 vezes. E cada vez que a gente vem, a gente revê amigos, fazemos novos amigos. E eu pensava sobre a importância de uma casa espírita. Enquanto me preparava aqui e escutava a Tânia fazer a preparação, eu estava pensando e vieram algumas inspirações, algumas palavras à minha mente. E para ter uma ideia, nós passamos muito calor, uns tempinhos aí, né, alguns dias atrás. Eu vi as pessoas assim, com calor insuportável, todo mundo passando mal. Eu trabalho atendendo pessoas, então muitas pessoas vinham lá no consultório com falta de ar, achando que ia morrer. Tinha calma, né? É um pouquinho da pressão, é um pouquinho do tempo. E eu também me senti muito mal, como eu não me sentia há muito tempo. E eu ficava pensando, nossa, né? Um cantinho agora, um ventinho, uma brisa, uma sombrinha fresca seria tão bom. E eu estou dizendo isso porque me passaram a imagem de um oásis. Eu nunca viajei para um deserto, fisicamente eu nunca vi um deserto. É um calor enorme, o sol mesmo chega a 50 graus, então até mais do que nós passamos. E você vai andando naquele deserto assim, mas o viajor que conhece o deserto, ele sabe que se ele seguir aquele caminho, se ele seguir as estrelas, se ele seguir aquele rumo, né, ele chega num lugar chamado de oásis, que é onde tem árvores, onde tem água fresca, onde tem brisa. E é a visão desse oásis que faz com que ele caminhe. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? Não que a nossa vida aqui na Terra seja um deserto, que a gente sofra tanto assim, mas tem muitos problemas, né? Nós temos dificuldades, aflições, males físicos, emocionais, espirituais, e a gente caminha por essa estrada da vida. Mas no fundo, a gente sabe que tem alguns momentos de brisa, alguns momentos de paz, esses oásis, vamos dizer assim, na nossa caminhada. E eu estava pensando, falei, puxa vida, né? A casa espírita é um desses lugares. Porque às vezes a gente vem tão cheio de problema, tão complicado, com tantas aflições, pensando nas contas, né? Nas divergências, no trabalho ou na falta de trabalho. E aí a gente chega num ambiente assim, escuta músicas que mexem com a gente, que faz a gente pensar na espiritualidade, faz a gente pensar nas nossas vidas. E aí a gente vê pessoas, aqui tem várias palestras, cada uma que vem traz uma reflexão sobre algum tema, e aí a gente já se sente melhor. E depois vem os passes, os tratamentos terapêuticos, né, energéticos, mediúnicos, e a gente sai fortalecido. A gente volta novamente para esse deserto, né, e até o novo momento de parada. A única coisa interessante a refletir nesse símbolo, né, do deserto é que ele deveria servir, esse oásis, para a gente pensar um pouquinho mais na vida, né? Que é uma bênção divina, que mesmo no meio de tantas turbulências, o plano espiritual sempre dá para a gente um local, um momento para a gente refazer as energias. Às vezes, se não é na casa espírita, é alguém que nos auxilia, é alguém que chega com uma orientação, é alguém que chega com uma ajuda. Às vezes é a cura inesperada de uma doença, é a solução inesperada de um problema, de uma aflição. Só que a gente não percebe que é a mão divina que está atuando em nossas vidas. A gente se preocupa demais com o calor, né? E não nos valorizamos ou não valorizamos as coisas boas que acontecem. Então, até pela preleção que a Tânia fez, é importante a gente pensar nisso na hora que a gente vem à casa espírita. É um local mesmo em que a espiritualidade prepara, deixa harmonizado com aquela brisa do espírito mesmo, para a gente aliviar as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Nós temos a mania de achar que essa não, porque esse é meu karma, essa dificuldade não, porque eu não posso pedir coisas materiais, esse problema não, porque talvez eu tenha que passar por isso. Quem somos nós para saber o que Deus pensa a nosso respeito? Por que a gente se julga às vezes tão conhecedor da vida, que a gente não põe o joelhinho no chão, as mãozinhas juntas e fala, Senhor, me ajuda,
Eu não estou conseguindo. Me dá uma luz. Poxa vida, qual é o pai? Não está isso no Evangelho? Que vendo seu filho com fome, não dá, vai dar uma pedra, né? Ele vai dar um pedaço de pão, alguma coisa para comer. E assim é. Se a gente não pedir, a gente não recebe. Pedi e vos será dado. Mas às vezes, no meio de tantos padrões religiosos, mesmo no meio espírita, a gente não se dá o direito nem de pedir. A gente acha que não merece. Ah, por quê? Ah, porque... E aí tem os motivos. Falta fé. Isso é falta de fé. Quantas e quantas vezes nós já não tivemos problemas na vida e eles foram superados? Por que a gente não lembra disso? É mais fácil pensar na desgraça. É mais fácil ficarmos no calor do deserto do que lembrarmos dos momentos do oásis. Não é interessante? O tema da nossa conversa de hoje é renascimento. Eu gosto de usar sempre um tema assim mais abrangente, porque um aqui precisa ter tema, né? Para saber, para as pessoas saberem. Mas quando a gente se fixa só num determinado tema e o repete, eu acho que falta um pouco, né, da vida, porque a todo dia nós estamos mudando os nossos conceitos, as nossas experiências, cada grupo tem uma necessidade especial. Então o mesmo tema, ele é falado de forma diferente em diversos locais, porque a espiritualidade, ela é atuante. Ao mesmo tempo que ela intui a mente de quem fala, ela também intui a mente de quem ouve, para que cada um entenda naquilo que mais necessita. Não é um fenômeno, é uma lei. É uma mesma verdade entendida de formas diferentes. Assim é a vida. Um acontecimento, que todos vejam, cada um, embora o acontecimento seja um só, cada um entende de uma forma diferente, de acordo com seus padrões, de acordo com seu entendimento, de acordo com a sua fé. Por isso que nós deveríamos pensar mais nisso, na força da espiritualidade em nossas vidas. Porque é muito difícil encontrar alguém hoje em dia que não tenha algum tipo de sofrimento, que não tenha algum tipo de necessidade, que não tenha algum tipo de aflição. As pessoas com as síndromes emocionais atuais têm crescido muito. É síndrome do pânico, é depressão, é melancolia, é tristeza profunda, é falta de vontade de viver. Isso sempre existiu, não é recente, sempre, desde os tempos antigos, isso vem acontecendo, mas atualmente parece uma epidemia. Todos nós nos sentimos insatisfeitos, de uma forma ou de outra parece que falta alguma coisa, e isso, gente, é muito bom, é verdade, é muito bom, porque nós só nos movemos de encontro a Deus, de encontro à espiritualidade, quando nos falta algo. Infelizmente, quando está tudo bem, quando tudo caminha, são raras as pessoas que se voltam para Deus e dizem: obrigado, meu Pai, está tudo bem na minha vida. Parece que as coisas da vida nos desviam a atenção. É somente quando a dor aparece que a gente se coloca na nossa posição de necessitados, necessitados do amor divino. E aí a gente começa a repensar: por que eu sofro? Por que eu tenho essa sensação de que falta algo? E aí eu vou buscar nas coisas da vida. E percebo que nas coisas da vida não me preenchem. Não preenchem as minhas necessidades. Às vezes é o poder, às vezes é a fama, às vezes é o dinheiro, propriedades, vida social. Mas tudo isso é muito vazio. As pessoas conseguem, preenchem um pouquinho e depois volta novamente aquele vazio existencial. Somente nas coisas que preenchem os valores da alma é que a gente se sente satisfeito, é que sacia essa nossa fome, esse nosso desejo de viver bem, de ter felicidade. Então por isso que eu digo que esse momento, ele é importante para a humanidade. Um momento de incertezas, um momento de algumas aflições, porque faz com que todos nós
façamos assim uma junção e busquemos juntos algo diferente. É permitido que haja o escândalo, é permitido que haja a perturbação, porque é o meio de nós buscarmos algo. Mas não que é o fim, que é o final dos tempos, que o mundo vai acabar. Percebem que já faz algum tempo, e parece que todos aqui nós temos mais ou menos a mesma idade, né? De algumas décadas, mas nessas décadas, eu acho que o mundo já esteve provado, falado que ia acabar umas 20 vezes, não é verdade? Eu mesmo, eu lembro umas 15. Houve uma época na virada do século, ano 2000, e virada do milênio também. Nessa época eu realizava um trabalho na Rádio Boa Nova, e eu lembro que foi impressionante o número de e-mails, o número de pessoas de todo o Brasil que nos procuraram apavorados. Porque pessoas influentes, ou seja, conhecidas no movimento espírita e espiritualista, haviam determinado dia, hora e como, coisas catastróficas. Eu lembro que eu cheguei a ficar um pouco preocupado. Mas eu falei, não posso me curvar, eu e outras pessoas, né? Vamos falar, vamos avisar, que não é assim. E eu lembro que eu comecei a acompanhar mais de perto, e na época nós lançamos um livro chamado O Final do Mundo, por uma visão espírita, tentando até desmistificar isso. E teve gente que se suicidou com medo, parece um contrassenso, né? Aqui no Brasil, eles se suicidaram com medo do que seria aquele final do mundo, com terremotos, maremotos. Algumas pessoas se organizaram em seitas, se preparando para esse desencarne coletivo e também se mataram. Para verem o grau de que essas notícias alarmantes ocasionam nas mentes. Depois disso, não acabou, tanto que estamos aqui, e foi dito que devido a e B e C que se reuniram, oraram, isso foi prorrogado. Isso aconteceu mais dezenas de vezes. Recentemente, surgiu uma nova teoria, mais uma. Eu estou dizendo aqui hoje, não é para nós ficarmos contra essa pessoa, aquela pessoa, é ficarmos a favor de Deus, do plano divino e da nossa parte com Deus. Nós temos uma missão aqui no planeta, nós temos uma tarefa aqui no planeta, que não é reformar o mundo, é reformarmos a nós mesmos. E temos que estar ligados a isso. Cada um consciente das suas tarefas, cada um consciente do seu trabalho, e não nos ligarmos mais a essas notícias, a esse pessimismo, a essa energia tão densa que muitas vezes envolve o nosso planeta e as pessoas. Eu diria que são essas energias que causam esse calor do deserto que eu me referi no início. É muito quente, tira o nosso entusiasmo. E aí, qualquer problema que nós tenhamos, eles se agravam, porque essa energia está no ar. O mundo vai acabar. Para que eu vou tentar alguma coisa se vai acabar? Não é? Inconscientemente nós pensamos assim. Nós temos na espiritualidade grupos que se unem para nos auxiliar. Mas também temos grupos que se unem para nos prejudicar. Grupos iguais a nós, grupos inferiores, grupos superiores. Só que os nossos pensamentos aqui no planeta, já de alguns séculos, sempre foram de um nível não muito elevado. Então toda essa energia, ela fica plasmada no planeta. É como se nós estivéssemos numa piscina de energia muito densa, muito pegajosa. Então, para que isso mude, nós precisamos mudar os pensamentos. A espiritualidade tem trabalhado muito em todas as casas, com todos os médiuns, de formas diferentes, para que se mude esse pensamento, para que comecemos a ter mais fé, para que acreditemos que realmente vale a pena
Nós demos certo, sim. Se não, se tudo isso fosse acontecer, ou seja, se o mundo fosse acabar, se o mal vencesse, o que a gente podia pensar? Deus falhou? Não é? Seria a falência divina? Desde o início, milhões e milhões de anos, Jesus aqui desde o começo, veio na terra, deixou-se ser martirizado, para ser um exemplo para a gente. E depois de 2000 anos, é muito, para bilhões de anos, 2000 anos não é nada. Depois disso, não deu certo, acaba com tudo. Esse é um pensamento humano, gente. Pode parecer não tão importante, alguém pode dizer, poxa, mas a gente nem estava pensando no final dos tempos, mas essa energia está, e está tentando ganhar força. O tema é renascimento, sabe por quê? A morte, ela causa um pouco de temor para a gente. Eu acredito que ninguém aqui fale, vou morrer, que legal, vou reencontrar os meus parentes, os meus amigos, posso escolher meu caixão? Tem algum shopping que vende? Não, a gente tem pavor, a gente não gosta nem de brincar a respeito disso, e somos espíritas, mas a gente não gosta. Mas a gente sabe que vai morrer, a gente sabe disso, e morrer é o quê? O corpinho fica e o espírito sai, e não tem mais ligação nenhuma. O corpo apodrece e a gente vai. Quando a gente dorme, acontece mais ou menos a mesma coisa. O corpo fica e a gente vem para o mundo astral, e fica uma ligação. A única diferença é essa ligação. E aí quando a gente volta renovado. O nosso corpo, enquanto ele fica dormindo, ele continua com as suas funções, com toda a sua energia, ele repousa, é a hora que o cérebro se organiza, é a hora que as células se revitalizam, e o espírito, ele vai se refazer, de acordo com seus pensamentos, de acordo de como ele se prepara no dia, e como ele se prepara para dormir, é onde ele vai. Aliás, é onde nós vamos. Então, se a gente se preparar bem, nós vamos receber ajuda, instrução, amparo, vamos rever os nossos planos, aonde precisamos melhorar, aonde receberemos ajuda, e aí a gente volta. Quando a gente volta, é como se fosse um renascimento, gente. Nós nascemos novamente. Todos os dias, quando nós despertamos, nós renascemos. É uma nova oportunidade que Deus nos dá para retomarmos a nossa vida. É um novo momento de refazer tudo. Se o dia anterior não foi legal, se a gente não fez o que podia, se nós não tivermos a fé, a determinação que deveríamos, está aí uma nova oportunidade. Está aí um novo momento. Se a gente fez alguma coisa de errado, ofendemos, criticamos, brigamos, injuriamos, se perdoem. A gente está aqui para aprender. Erramos, ok. Vamos começar de novo? Hoje é um novo dia. Eu não quero repetir mais as mesmas coisas. E vamos em frente. Se a culpa começar a vir na nossa cabeça, vamos perdoar. Pensa assim, se alguém me procurasse cheio de culpa e eu tivesse o poder de perdoar essa pessoa, o que eu faria para ajudar? Eu ia aliviar o coração dela. Não ia. Não ia falar uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. Dizer, segue em frente, Deus não está preocupado com isso. Cuida de você, procura não fazer mal a ninguém, segue em frente. E por que a gente não faz isso com a gente? Por que a gente não se perdoa? Por que a gente carrega as culpas, os erros? É coisa do passado, gente. É a nossa série de vivências, é o acúmulo de padrões que foram criados no decorrer dos séculos. Somos seres, bem antigos. Os 20, 30, 50, 100 anos que nós estamos aqui encarnados, não é nada, é uma vida só. Mas se formos somar todas as vidas anteriores, nossa, haja. Já vivemos de tudo que a gente pode imaginar. Alguém aqui consegue se imaginar matando alguém? Não, né? É muito forte. Eu sei que vai ter o jogo de Palmeiras e Corinthians domingo, mas esquece futebol. Alguém consegue assim, matando alguém assim com ódio mesmo?
Não está um pouco longe da gente? Se eu falar para vocês que com certeza todos nós acho que já matamos alguém. Vocês vão falar baseado em quê? Gente, no passado, há séculos atrás, era comum. As pessoas duravam muito pouco, era guerra, as pessoas andavam armadas. Qualquer coisa era motivo para matar. Só que o peso antigamente era diferente do peso hoje. É a mesma coisa que vocês virem dois animais se matando, lutando. Eles não têm consciência. Assim era a humanidade antigamente. Então, os pecados ou os erros do passado foram perdoados de acordo com a capacidade e entendimento de cada um. Hoje, nós estamos mais evoluídos. É verdade que ainda existem pessoas que matam, que roubam, mas é um avanço. Aqui tem espíritos mais velhos, mais novos, e assim vai indo. Mas é a evolução. Tem alguém que nos perdoou, que nos deu oportunidade. Para hoje nós estamos aqui, numa casa espírita, falando do Evangelho, refletindo sobre a nossa melhora. E assim vai ser, sem pressa, apenas com determinação. Chegará o dia que aquele mundo de regeneração, aquele planeta onde todas as pessoas vivem em fraternidade, vivam em paz, ele vai chegar. Nós vamos fazer parte dele com certeza. Talvez não com essa personalidade, com esse corpo que a gente tem. Talvez a gente desencarne, talvez não, a gente vai desencarnar, mas talvez a gente volte para cá e na outra encarnação a gente consiga, ou na outra, não faz mal. Mas nós estamos caminhando para isso. Só que parece que as coisas estão mais urgentes hoje em dia, mais rápidas. Porque nós já temos a oportunidade de agir de uma forma mais rápida. Percebe como o tempo parece que corre mais, né? Passa mais rápido. Isso não é bom nem ruim, é a nossa percepção do tempo que está mudando. Só que a gente ainda perde muito tempo com coisas que talvez poderiam ser deixadas de lado. A gente deveria investir um pouco mais naquilo que vale para a nossa alma, na leitura, na oração, na meditação, no trato com o semelhante, na fraternidade. E não precisa ficar o dia inteiro, 24 horas ali. Não. Algum momento que a gente utilize para isso vale mais do que dias, se não tiver o coração. É a intensidade com que a gente faz, não o tempo. Não adianta ficar um dia praticando fraternidade, fazendo campanhas. A gente pode ficar um minuto com alguém e doar o nosso coração. A gente pode ficar um minuto cantando e doando a nossa energia. E não ficar recitando terços e terços e terços sem concentração. Tudo isso é importante, gente, porque eu não sei quanto tempo vocês vêm aqui. Mas eu acho que vocês já ouviram muitas palestras. Eu já ouvi muitas também. Não adianta ouvir, se a gente não colocar em prática. Não adianta ler, se nós não colocarmos isso em nossas vidas. Não adianta ficar meditando ou rezando, se a gente não buscar essa ligação com Deus e colocar na prática no dia a dia. Não adianta a gente viver se a gente não se perdoar. E não adianta viver sem esperança. Se algum dia nós tivermos um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, vamos passar esse período pensando, vai passar. Ele vai passar. Porque a gente renasce. Das cinzas, né? Renasce uma nova ave, renasce um novo ser. Assim tem sido. E assim sempre será. Eu acho interessante, quando eu vejo novos empreendimentos, novos trabalhos numa casa espírita, os grupos se recriando, tentando novas maneiras, né, de buscar a mesma essência que é buscar a Deus. Mas tem que haver participação. Eu vejo, por exemplo, nesta casa, muita vontade de trabalho, muita doação e muita presença do plano espiritual. Mas cada um tem que se sentir participante disso, não espectador. Todos nós temos a oportunidade de participar nessa grande obra que é a de desenvolvimento do ser. Há espaço, há lugar para todos.
E não é assim, o melhor, o pior, não, todos iguais. É claro, né, que há comandos e comandados, porque faz parte da organização. Mas em termos de bônus hora, em termos de algo que possamos ganhar na espiritualidade, eu acho que todos somos iguais. E também acredito que não é só na espiritualidade. Aqui na matéria, nós já recebemos imediatamente. Todo o bem que fazemos, todo momento em que nós pensamos em mudar algo em nós, crescermos para nos aproximarmos de Deus ou do Cristo, imediatamente nós já recebemos. Alguma coisa acontece, a gente se sente melhor. É como se uma brisa invadisse todo o nosso ser. Dizem os místicos, na sua linguagem simbólica, que Deus também é um sopro, né? Um sopro divino. Talvez seja isso que a gente sinta, né? Um frescor assim na alma, quando a gente está bem, quando a gente percebe que a espiritualidade está sempre prestes a nos auxiliar, está junto com a gente. Renascimento, portanto, eu falei que todo dia, né? Mas pode ser feito a todo segundo, porque o nosso corpo se renova a todo instante. E a alma, ainda falta muito conhecimento para a gente, mas me parece que a alma ela se modifica também a todo instante. Então a gente podemos renascer agora, nesse instante, com uma ideia, com uma intuição, com uma decisão. A partir de agora, vou pensar diferente. A partir de agora, serei diferente. A partir de agora, buscarei o contato com Deus a todo instante. Independente do que faça, do que tropece, do que erre, sei que Ele está comigo. E até para a gente concluir, eu gosto muito de concluir todo o trabalho, seja um curso, seja uma palestra, pensando em Deus. Não falando de Deus, porque eu acho que Deus é muito individual. Cada um de nós conhece. É como se cada um de nós tivesse seu próprio Deus. A gente fala com Ele de um jeito diferente, né? Não com a cabeça, mas com o coração. Então vamos encerrar pensando nele. Pedir para vocês fecharem os olhos. Não que a gente não possa ver ou pensar em Deus com os olhos abertos, é apenas para tirar um pouquinho do desvio que isso possa acontecer. E vamos pensar nele, mais uma vez dizendo, não com o intelecto, não com a razão, mas com o coração, sentindo essa presença, lembrando Cáritas, né? Lembrando que um raiozinho do seu amor pode abrasar toda a terra, pedindo que Ele nos deixe participar desse sentimento, que permita que a gente sinta seu amor nesse momento, e que esse amor, ele queime como símbolo os miasmas, os nossos pensamentos contrários, as nossas aflições, que nos dê nesse momento a sua graça, o seu perdão, a sua bênção, e que nós possamos renascer com o Cristo, renascer com todos aqueles que auxiliam as nossas vidas, a vida da humanidade, e que possamos sentir isso agora. Mas é importante que a gente passe esse amor, que a gente sinta o amor divino nesse momento, sentindo a presença dele em nós, impregnando todas as nossas células, curando o nosso corpo físico, curando o nosso corpo mental, limpando o nosso perispírito, curando nossa alma, permitindo que preencha todo o nosso ser e que nós possamos, em pensamento, dizer: Tu, Senhor, e eu somos um. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Boa noite.